Michael Jackson, um cantor conhecido internacionalmente pelas suas músicas e também pelas transformações que seu corpo passou. Mas essas mudanças não eram por acaso. O artista possuía uma doença de pele com sintomas bem visíveis, o vitiligo. O vitiligo é uma doença caracterizada pela perda da coloração da pele. As lesões se formam devido à ausência ou diminuição de melanina, que é o pigmento que dá cor à pele. Estimativas mostram que, atualmente, cerca de 1% da população mundial possui vitiligo, com 1 milhão de pessoas só no Brasil. Marcos é uma delas. Ele descobriu o vitiligo aos 30 anos de idade, que começou nas axilas e se espalhou pelas coxas, braços e outras partes do seu corpo. No início ele surgiu, assim, eu acho que por causa da genética mesmo, mas assim, durante a vida você vai tendo algumas etapas, né? E umas que às vezes você tem ali um estresse ou outro, eu acho que isso ajudou a haver um processo assim um pouco mais rápido com relação à presença do vitiligo, ele ser mais visível. As causas da doença ainda não estão claramente definidas, mas se acredita em uma predisposição genética associada a fenômenos autoimunes, alterações ou traumas emocionais. Todos esses são fatores que desencadeiam a doença. Os sintomas são bem visíveis, mas ao contrário do que muitos pensam, o vitiligo não é uma doença contagiosa. Duas coisas vão determinar a evolução do vitiligo, que são os estresses que a pessoa tiver e a forma como ela lida com as situações de estresse, né? Então, às vezes a pessoa, quando você pega uma pessoa com vitiligo mais extenso, se você conversar, você vai entender porque ele está extenso pelas coisas que ela passou ao longo da vida. Então, geralmente você consegue relacionar bem o tamanho do vitiligo com as questões emocionais da pessoa. O vitiligo pode surgir em qualquer idade e suas opções de tratamento variam, incluindo medicamentos para interromper seu avanço e fototerapia para suavizar a diferença de pigmentação. O cantor Michael Jackson optou por despigmentar totalmente sua pele devido ao seu tipo raro de vitiligo, o vitiligo universal, que afetava mais de 70% do seu corpo. Isso também alterou a sensibilidade da sua pele à luz solar. Devido a esse e outros cuidados que o portador deve tomar, é fundamental que os pacientes com vitiligo procurem um médico para receberem um tratamento adequado. A doença pode impactar diretamente a autoestima do portador. Por isso, a aceitação é um aspecto crucial durante o tratamento. Ela compromete muito a qualidade de vida por afetar a autoestima, a imagem. No momento inicial do diagnóstico, que não é um momento fácil, é necessária essa aceitação e é um processo, porque é muito frequente que os pacientes já sofram por antecipação com medo de disseminação das manchas. Para Marcos, o processo de aceitação foi mais tranquilo, mas ele reconhece os impactos da doença na sua vida. Foi numa boa, foi tranquilo, mas eu acho assim que se fosse algo que fosse muito rápido, a progressão do vitiligo, eu acho que talvez poderia ter chocado em algum momento, mas como foi assim algo de forma bem lenta, né, o progresso dele, então assim sempre levei de uma forma bem natural. É perceptível que a sua pele ela fica muito sensível, então tem que se tomar alguns cuidados com relação a isso, sim. Para outras pessoas, a aceitação da doença pode ser difícil e o preconceito é um dos fatores que dificultam ainda mais o processo. Alguns mitos são responsáveis por isso, como o de que o vitiligo é uma doença contagiosa. Por muito tempo se confundia vitiligo com hanseníase, é uma questão meio obscura na história da medicina, então tinha essa questão dele ser transmissível ou não. E, obviamente, já mais de 100 anos já sabe que não é transmissível. Pode abraçar, apertar a mão, dormir com a mesma pessoa, não há problema algum. Ainda que a gente fale bastante nisso, é frequente que os pacientes ainda cheguem, né, para o médico dizendo que, né, a pessoa não quis apertar a mão na hora de dar o troco, a pessoa tem um receio. Vitiligo não é uma doença infecto-contagiosa, não é transmissível, é uma doença autoimune. Ela causa manchas claras na pele. Quebrar o preconceito e apoiar quem vive com vitiligo é essencial para criar uma sociedade mais inclusiva e empática.
Ao espalhar informações corretas e demonstrar respeito, contribui-se para um ambiente onde essas pessoas se sintam aceitas e valorizadas. Às vezes a pessoa ela está passando por aquilo por causa de um momento de estresse, e você pode ser um amigo que pode ajudar com relação a isso, que vai ajudar também a diminuir essa questão do progresso do vitiligo, né? Então acho que é interessante estar mais próximo.